Você sabia que apesar dos incríveis resultados que o TCA pode oferecer, existem riscos e complicações que a gente precisa conhecer antes de realizar esse procedimento? Pois é, então fica aqui comigo até o final porque eu vou compartilhar informações essenciais que podem te ajudar a evitar problemas sérios e garantir um tratamento seguro e eficaz. Vamos lá! O TCA tornou-se o ácido preferido para os peelings químicos de profundidade superficial à média, apesar dele poder ser utilizado no peeling profundo, mas existe um consenso de que nesta última situação é geralmente um procedimento mais arriscado do que o peeling de fenol. Pasmem, é estranho saber disso, né? Mas existe esse consenso. Bom, mesmo diante das qualidades do peeling ATA, existem algumas particularidades que merecem a nossa atenção. Vamos ver algumas dessas particularidades antes da gente falar sobre os riscos e complicações. A primeira particularidade é o delay, o atraso na resposta, na formação ali do frost após a aplicação do peeling. A solução, quando ela é aplicada, ela é neutralizada numa velocidade moderada, sendo necessário em muitos casos a reaplicação. Só que na tentativa de obter uma maior uniformidade ou então o aparecimento do frost, não é raro a gente observar profissional aplicando a solução sem perceber ou observar ou levar em consideração o delay na resposta, né, após a aplicação ali do peeling. E esse é um dos problemas e aumento das complicações. Ao respeitar o delay, o procedimento ele torna-se prolongado e ele pode ser também angustiante ao paciente. Por conta disso, a profissional ela pode se sentir tentada a usar concentrações mais altas do ATA para poder acelerar o processo, o que pode ser um erro, porque em concentrações superiores a 50%, esse ácido ele torna-se imprevisível e mais propenso a complicações. Uma outra particularidade que acontece é com o uso da pasta. A pasta de ATA ela foi criada no final da década de 90 com a finalidade de obter uma maior uniformidade do peeling. A pasta ela conferia uma excelente uniformidade e com rápida evolução, com 2 a 3 minutos a gente já tinha o desenvolvimento ali de um frost bem uniforme. E ela veio, né, para poder ocupar o espaço da solução aquosa. Só que, infelizmente, ela apresenta dois grandes problemas. O primeiro é que, sendo uma pasta, a cor do veículo impedia uma avaliação adequada do frost. Isso obrigava a profissional a criar janelinhas na pasta para poder ver o status do peeling. Isso criava, né, algumas vezes discretas imperfeições no resultado do peeling. Segundo é que devido à precariedade na avaliação do frost, muitas vezes o término do procedimento ele se baseava no grau de ardor e dor do paciente ou então no tempo ali estabelecido pelo profissional, então já tinha um tempo pré-definido, o que acabava sendo um grande equívoco, primeiro porque a sensibilidade ela varia de pessoa para pessoa, e até na mesma pessoa, ela depende da região. É importante falar que a visão do frost ajuda a avaliar os riscos de complicações e as medidas técnicas também, né, de orientações após a realização do peeling. Então, quando a gente tem, né, essa avaliação ali mais criteriosa do frost, a gente consegue também prevenir complicações somente, né, por conta dessa observação clínica. E aí, quando a gente perde esse parâmetro, a gente aumenta os riscos de complicações e efeitos indesejados. Agora vamos para as complicações e riscos. A hipercromia pós-inflamatória é um dos riscos mais comuns do peeling TCA. Isso ocorre quando a pele ela produz mais melanina em resposta ao trauma ocasionado ali pelo peeling, resultando em manchas escuras na pele. Além disso, a sensibilidade ao sol pode aumentar significativamente após o procedimento e contribuir também para o surgimento dessas manchas. Por isso, é super importante se proteger do sol. Reforçando o que eu acabei de falar, um estudo mostrou como principal efeito adverso ao uso do peeling a hiperpigmentação. Mas nesse estudo, a concentração do ácido utilizada foi de 40%, o veículo foi a solução e a aplicação ela foi feita pontual sobre cada lesão. Por isso que sempre é bom avaliar tudo: concentração, disfunção, veículo do produto, forma de aplicação,
fototipo cutâneo e característica da pele, para que a gente possa ir avaliando as opções para tornar o procedimento mais seguro. Se você está gostando dessas informações, não esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal, assim você não vai perder nenhum conteúdo importante, assim como esse. Há também um grande risco de formação de cicatrizes na aplicação de concentrações acima de 50%. Então, quanto mais profundo for o peeling, mais riscos de cicatrizes inestéticas como queloide. E em casos de procedimentos realizados de forma inadequada, essa chance aumenta também. Entre as complicações mais graves estão as infecções. Se a pele ela não for devidamente cuidada após a aplicação do peeling, pode acontecer uma infecção bacteriana ou viral. É fundamental saber que nem todas as pessoas são candidatas ao peeling TCA. Então, mulheres grávidas, pessoas com tendência a queloide ou com doenças autoimunes, elas devem evitar esse procedimento. Também é contraindicado para quem usa certos tipos de medicamento, como a isotretinoína. Sempre tem a isotretinoína aqui no meio das nossas contraindicações, Se meu conteúdo ele te ajuda ou ele já te ajudou de alguma forma e você puder, considere apoiar o nosso canal se tornando membro ou então através do QR Code que está aparecendo aí na tela. Assim você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, poderá participar de um canal exclusivo comigo e você vai me ajudar muito. Como riscos, nós podemos destacar também edema, queimação, eritema, dor, prurido, que é coceira, hipopigmentação, linhas de demarcação, lesão tecidual, reativação de herpes e até cândida, lesões oculares, reações alérgicas e acne. Sabe também o que o ácido tricloracético pode ocasionar? Distúrbios gastrointestinais, como náuseas, vômitos, dores. Além disso, ele causa também uma sensação de formigamento e queimação na aplicação. Mas apesar de tudo, o TCA ele não provoca uma toxicidade sistêmica. Os cuidados após o peeling são cruciais para evitar complicações. Isso inclui o uso de hidratantes, evitar exposição ao sol e seguir as recomendações da profissional que realizou o procedimento. Ignorar esses cuidados pode resultar em resultados insatisfatórios e complicações adicionais. Então siga aí os cuidados direitinho. O peeling de TCA pode trazer benefícios incríveis para a sua pele, mas é essencial estar ciente dos riscos e complicações associadas a ele. E não se esqueça de realizar esse procedimento com uma profissional qualificada e seguir todas as orientações após o procedimento. Agora eu gostaria de saber de você. Você já fez ou pensa em fazer peeling TCA? Deixa um comentário aqui embaixo compartilhando a sua experiência ou então a sua dúvida. Eu vou adorar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!